Antes de nós iniciarmos o nosso estudo dessa noite, eu queria pedir permissão a vocês para agradecer. Agradecer a Deus por tudo que recebemos de bom, por tudo que recebemos de nem tão bom, mas que nos fortalece, nos torna mais sábios. Agradecer pela nossa casa, agradecer por esta doutrina abençoada. E agradecer a Jesus por esse evangelho tão lindo que Ele nos trouxe. E dentro dessa lição maior do Mestre Querido, nós vamos estudar hoje o capítulo que fala bem-aventurados os puros de coração. E nesse capítulo, nós temos uma passagem do Mestre Querido, quando ele chegava em uma cidade, e ele chegava montado num jumento, e as crianças, quando viram que ele estava chegando, correram para ele, como era de se esperar, a vibração de Jesus, uma vibração maravilhosa, de paz, de serenidade, de amor pleno, e as crianças sentem muito isso, e correram na direção do Mestre. Os seguidores de Jesus, até com palavras mais ríspidas, criticaram e tiraram as crianças, não permitiram que elas se aproximassem dele. E ele então diz uma frase que marcou a humanidade até hoje. Jesus disse assim: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos. Olha só que gostoso receber um passe de Jesus. Temos que ser como as crianças. E aí as pessoas dizem, mas espera aí, o que eu aprendi na doutrina é que a criança é um espírito velho. Se ela é um espírito velho, se ela já passou por várias vidas, ela também errou. Ela traz uma bagagem de erros, de imperfeições, além do que ela traz também de bom. E como é que eu vou saber o que é que eu devo imitar na criança? Como é que eu devo fazer como ela? E aí, então, a gente começa a raciocinar à luz da doutrina espírita. A criança, sim, teve muitas vidas. A criança teve muitos erros, muitos acertos. E ela recebe uma nova oportunidade, uma nova encarnação. E ao vir para a encarnação, nós sabemos, aprendemos, está lá no Livro dos Espíritos, que o espírito ele começa a se adequar ao novo corpo, ao corpinho de bebê. E para que isso aconteça, além dele condensar o seu perispírito, ele também tem um esquecimento que dura muitas vezes até quase a adolescência. E esse embotamento do seu raciocínio, de quem ele é, o que ele fez, isso tudo faz com que ele venha o mais zerado possível. E por isso ele encarna em estado de pureza, porque não traz as suas mazelas nítidas, sendo percebidas por todos. Não lembra do seu próprio passado. E vem no colo de uma mãe que muitas vezes foi alguém a quem ele fez mal. Mas ela, ao cuidar daquele bebezinho, ela não tem ideia de quem ele é. Ela só vê aquele corpinho dependente, necessitado de tudo, alimento, higienização, hidratação, tudo. E ela então sente ali alguém que precisa dela incondicionalmente. E na grande maioria das vezes, a grande maioria das mães, elas vivem por esse filho. Elas, às vezes, até dão a própria vida pelo seu bebê. E a gente fica assim imaginando, por que o esquecimento? Porque com o esquecimento
essa mãe não vai sentir rejeição para aquele filho. Ela vai ter vontade de cuidar, de ajudar, de proteger. Até porque antes de encarnar, essa mãe, na grande maioria dos casos, na grande maioria das vezes, a gente estuda isso em André Luiz, os pais são preparados para receber aquele filho. Aquele espírito reencarnante, geralmente não é tão estranho àqueles pais. E eles então o recebem sabendo o que é que ele vem fazer na encarnação, o que é que ele precisa. Ao retornarem para o corpo físico, isso não fica muito claro, mas eles têm aquela intuição do que precisam fazer por aquele filho. E é o que a gente sabe que a psicologia tanto alerta, né? Os pais sabem o que fazem. E muitas vezes as pessoas da família atrapalham essa caminhada da criança na encarnação, impedindo que ela receba limites, que ela receba certas determinações que a gente às vezes não entende bem. Puxa, vai deixar chorar? Vai deixar chorar. É muito difícil uma mãe que tenha uma rejeição muito grande por aquele filho. É muito difícil. São casos realmente quase que excepcionais na grande massa de espíritos que a gente tem aqui na Terra. Uma ou outra tem uma grande rejeição. Uma ou outra abandonam até o bebê em condições tristes quando ele encarna, quando ele nasce. Quando ele encarna, não, desculpem, quando ele nasce. E são situações que geram tristeza, mas que são explicáveis. Não é o que nós estamos estudando hoje. Isso é assunto para um outro estudo. Hoje, o que nós temos que estudar é a criança. A criança vem à Terra, a criança vem com o esquecimento do seu passado, a criança vem com a intenção encarnatória, a programação encarnatória dela se tornar melhor. E aí, nós a recebemos e precisamos ajudar esse espírito na sua caminhada. Depende de quem está aqui o que vai ser feito por esse espírito. É muito comum a gente às vezes ouvir pessoas dizerem: esse menino não gosta de mim não vou nem chegar perto dele porque ele não gosta de mim. Se ele não gosta, alguma coisa você fez a ele no passado. Alguma coisa aconteceu no passado que faz com que ele sinta em você alguém que lhe causou alguma dificuldade. Mas é preciso também que ele entenda que se ele encarnou com grandes possibilidades de crescimento e de melhora, você também está aqui para isso, para melhorar. Nós só não vamos melhorar se fizermos mais escolhas. Mas se estivermos atentos para isso, nós vamos melhorar também. Então, cabe a nós que já estamos aqui, a nós que chegamos primeiro, o ajudar essa criança. E vamos mostrar a ela que nós somos outro espírito. Outro, não que tenhamos mudado, mas já não somos aquele que fez mal a ela. Já somos um espírito que já temos outra maneira de pensar e outra maneira de agir. E aí vamos nos aproximando devagar, vamos conquistando devagar essa criança, até que vai chegar um ponto em que ela vai nos aceitar, em que ela vai se desarmar e ela vai ver que tudo bem, as coisas mudaram de verdade. Cabe a quem está aqui envolver, ajudar, amparar, orientar, educar. Cabe a quem já chegou. Não adianta dizer: meu filho não me dá atenção. Mas é você que tem que dar atenção. É você que tem que dar atenção. Você é a mãe, você é o pai, é você que tem que dar atenção. Dar atenção não quer dizer fazer todas as vontades. Dar atenção não quer dizer que ela vai receber tudo o que ela quer, na hora que ela quer. Isso não é dar atenção. Dar atenção é ouvi-la, é saber ouvi-la. É tão comum a gente ouvir: cala a boca, eu estou falando. Quando os mais velhos falam, a criança cala. Por quê?
Por quê? Por que não ouvi-las? Por que não deixar que elas se coloquem, que elas digam o que sentem? Por que ela tem que ficar quieta? Por que ela não pode dizer o que sente? Por que ela não pode colocar a sua visão daquela situação? Uma vez, eu ouvi uma pessoa chamando a atenção de uma criança. E, graças a Deus, essa criança, ela pode se colocar. E no meio da frase, ela deu uma ordem e usou uma palavra que a criança não entendeu. E ela perguntou o que quer dizer aquilo. E aí eu entendi que quando a criança encarna, nem sempre ela conhece, ela tem lembrança imediata de toda a nossa língua, de tudo o que dizemos. Nem tudo. Muitas vezes há palavras que ela não tem noção do que quer dizer. Que podem ser palavras corriqueiras, mas são corriqueiras para nós. Não são corriqueiras para ela. Então, se ela tiver a condição de verbalizar, como essa criança teve, e quando ela perguntou o que é isso, eu entendi, e a pessoa que estava falando com ela também, que se não fosse dada voz a ela, ela seria castigada sem nem entender por quê. Por que eu fui castigada? O que eu fiz? Apenas ainda não tinha aprendido o que quer dizer aquela ordem que foi dada. É muito mais complicado do que a gente pensa a reencarnação. A gente acha que a criança nasce e que ela vai entender tudo que a gente vai falar com ela. Não, fala com ela porque ela é um espírito velho. Ela vai ouvir sim, ela vai entender sim. Não vai não. Não vai não. Ela é um espírito reencarnante. Ela é um espírito que foi ajustado a esse novo corpo. Ela é um espírito que vai aprender ainda tudo que nós falamos aqui. É isso que ela é. Um espírito que está aprendendo. Uma vez eu ouvi um sacerdote dizer uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: a criança tem coração de cera mole. Então, tudo que nós fizermos a esse coração, ele vai se moldar de acordo com essa orientação que ele está recebendo. E nós podemos moldar a criança para o bem ou para o mal. Cabe a quem recebeu escolher o que é que vai fazer com essa criança, o que é que vai dar para ela. Quantas crianças crescem sendo violentadas, sendo desrespeitadas? Quantas? O que é que nós estamos fazendo com esse coraçãozinho de cera mole? O que é que vai ser mais tarde para esse espírito? E à medida que ele vai ficando mais tempo na encarnação, é como se essa cera fosse endurecendo. Quando ele se torna adulto, o coração já está com a cera totalmente seca. Se quando ele era pequeno, nós moldávamos, agora nós vamos arranhar, nós vamos quebrar, nós vamos partir. Eu acompanhei o caso de uma família há muito tempo atrás. Essa família, ela tinha como patriarca um militar, uma pessoa que era muito rígida. Ele era tão rígido, tão rígido, tão rígido, que ele possuía um chicote. Esse chicote, ele era feito de couro trançado e ficava pendurado atrás da porta da cozinha. Era com esse chicote que ele educava os filhos. Eles chegaram a apanhar algumas vezes e depois tomaram todo o cuidado do mundo para não desrespeitar mais aquele pai ou não desobedecer mais aquele pai, porque senão eles sentiam a força daquele chicote machucando bastante o seu corpinho físico. E como eu disse a vocês, muitas vezes sem nem entender muito bem por que estavam apanhando. Muito bem. O tempo passou e um dos seus filhos teve o primeiro filho, ou seja, o primeiro neto desse nosso irmão. E quando
essa criança nasceu, esse homem chorou copiosamente. Chorou de soluçar. Ninguém entendeu aquela reação. Ele que sempre fora tão duro. Ali naquele momento, ele desaba diante daquela criança. Nós que somos espíritas entendemos o que aconteceu. Era um espírito muito ligado a esse avô. Eles tinham uma ligação pretérita muito forte. E era uma ligação pelo coração. Uma ligação pelo sentimento. O tempo foi passando e a criança era aquela menina dos olhos para aquele avô. E aquele avô era a pessoa queridíssima que quando chegava ela se iluminava e queria ir para o colo e queria beijar, queria abraçar aquele avô. Um dia, um dos filhos disse para ele assim: papai, eu só fico pensando quando é que ele vai conhecer o teu chicote? O pai não disse nada, mas o chicote sumiu. Nunca mais se soube daquele chicote. O que é que ele fez dele, ninguém sabe, ninguém viu. Mas desapareceu de trás da porta, sem que se soubesse que fim levou. Aí a gente entende que aquele sacerdote falou, esse avô tinha o coração empedrado, mas esse espírito que chegou amolece aquele coração. Alguém disse, se derreteu todo com o neto. E foi isso que aconteceu. Mexeu ali naquele ponto que é ligado ao afeto, que é ligado ao amor. A criança, então, ela nos mostra que ela sabe viver. Nós é que atrapalhamos. Você quer ver um exemplo? Essa criança vai à pracinha. Chega na pracinha, existe um grupinho que é formado por crianças difíceis. E começam, de alguma maneira, a criar situações de dificuldade para a nossa criança. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, ela não deixa de querer ir à pracinha. E sempre que chega lá, ela tenta de novo se aproximar daquele grupo. E ao chegar em casa, os pais se aborrecem e dizem a ela, não quero mais você com aquelas crianças. Você não vai mais brincar com elas, tem outras crianças na pracinha, brinca só com as outras, com elas não. E ela sempre vai ter uma desculpa, sempre vai dizer alguma coisa. E muitas vezes ela é obrigada a calar, porque os pais impõem a sua vontade. Não quero mais você brincando com elas. E ela é obrigada a obedecer. Mas se ela puder ponderar, ela vai dar desculpas. Não, é que ela está muito mal, ela está tendo problemas na família, a família dela está dando muita angústia para ela, por isso é que ela está assim desse jeito. E se os pais não impuserem, ela vai voltar para a pracinha e ela vai de novo tentar mais uma vez se relacionar com aquelas crianças que a tratam tão mal. A criança perdoa, a criança tem compaixão, a criança está sempre pronta a receber de novo. Se ela chega na pracinha, todas as crianças para ela são iguais. A minha mãe foi criada em Portugal e ela veio para o Brasil com 9 anos de idade. E naquele tempo a travessia era feita por navio e eles ficavam dentro do navio muitos dias. E ela conta que dentro daquele navio tinham crianças de todas as nacionalidades. E que na hora de pegar sol, na hora de ir para o convés, as crianças sentavam e brincavam todas juntas. Uma não entendia o que a outra dizia, mas brincavam juntas ali. Será que se nós estivéssemos numa situação dessa, nós íamos também ficar juntos com pessoas de outras línguas e íamos nos relacionar como a criança se relaciona? Talvez não. Muito poucos de nós têm essa capacidade, muito poucos de nós têm essa condição.
Mas as crianças, elas brincavam naquele convés. Tinha um japonesinho e eles se entendiam. Na pracinha, eles também se entenderiam, mas os adultos interferem. E o adulto interferindo, ele modifica a criança. Ela já não pode ser como ela realmente é. Aquela criança que recebe todo mundo, que aceita todo mundo, que não tem diferença nenhuma para ela. A mesma criança que quando faz aniversário os pais perguntam: quem é que você vai convidar? As crianças da pracinha. E as crianças da pracinha, entende-se, todos da pracinha. Os que chegaram há pouco tempo, os que já eram amiguinhos de muito tempo, os que são mais chatinhos, os que não são, os que são bonzinhos, os que não são, as crianças da pracinha. E quando as crianças da pracinha são convidadas, que elas chegam, se a gente vai observar, elas se moldam ao lugar onde elas estão. Se na pracinha elas eram agressivas, se na pracinha elas criavam problemas, ali, naquele grupo, no ambiente em que elas estão, diferente daquele outro em que ela se impunha e todo mundo achava que estava certo, ali ela respeita o ambiente, ela respeita o local. É preciso que uma criança seja muito mal controlada dentro de casa para que ela não tenha uma atitude de respeito quando ela está num lugar estranho. Mas, por outro lado, há crianças que são tão largadas à própria sorte, tão entregues à própria sorte, que se tornam adultos em miniatura. Quando a criança encarna, ela traz as suas virtudes, porque há muitas coisas que já foram conquistadas nas outras vidas. Mas traz também valores. E o Livro dos Espíritos nos ensina que o valor é alguma coisa que a gente adquire e perde. A virtude não. Quando a gente adquire uma virtude, ela vai conosco para a eternidade. Esse é o grande foco que devemos ter com a criança, ajudar a ela a cultivar virtudes. Porque a criança, ela tem muito fácil de ser acessada a centelha divina que ela traz, que o Pai deu a todos nós, não só ela. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Todos nós possuímos essa luz. E a criança tem essa luz muito mais fácil de ser acessada. E ela então, ao encarnar, trazendo os seus valores, trazendo as suas virtudes, ela será estimulada aqui a melhorar ou a não melhorar. Quando nós vemos uma criança que traz valores que não são dos melhores, cabe a nós ajudar a ela a reverter isso daí. Eu tinha uma vizinha que era uma pessoa muito, muito boa gente, mas não dava limite nenhum ao filho, nenhum. E essa vizinha tinha um menino que vinha varrer a casa todo dia e limpar o quintal por causa dos cachorros. Era um menino de uns 12 anos de idade. Um dia eu percebi que o menino estava varrendo a calçada e que esse filho da vizinha resolveu se impor a ele de uma maneira bastante inconveniente. Num determinado momento, ele conseguiu arrancar a vassoura da mão do que estava trabalhando e começou a correr atrás dele de um lado para o outro com a vassoura para batê-lo com a vassoura. A mãe morrendo de rir, achando engraçadíssimo o que o filho estava fazendo. Num determinado momento, o menino subiu em uma árvore, porque o outrozinho ia conseguir bater nele com certeza. Nessas alturas, eu confesso que eu não consegui mais ficar calada. E eu chamei a atenção do menino. E a mãe disse: ele está brincando. Eu digo: está brincando porque o teu filho é o que está com a vassoura, o outro está na árvore. Se fosse ao contrário, se o teu filho estivesse na árvore e o outro correndo atrás dele com a vassoura, eu tenho certeza que você ia interferir. Ah, é, em filho meu ninguém bate. Eu digo: pois é, mas a mãe do outro está longe, trabalhando para levar comida para dentro de casa. Eu acho que você devia repensar o que está acontecendo com teu filho.
Não precisa dizer a vocês que esse menino deu muita dor de cabeça para ela. Não foi pouca, não. Foi muita dor de cabeça. Por quê? Porque foi criado sem limite. Ele vem para a encarnação para se melhorar. Todos nós buscamos a purificação. Todos nós buscamos nos tornarmos puros. Todos nós. Inclusive a criança. Mas ela precisa de ajuda quando encarna. Ela precisa. Então, se nós não dermos a ela essa condição, se não dermos esse limite, nós estamos falhando com ela. Precisamos pensar nisso. O que fazer para ajudar esse espírito que está encarnando? Isso é muito importante. Quando nós lemos a frase de Jesus, a gente lembra que há pessoas que a traduzem, claro, nós queremos assim um pouquinho de facilitação para a nossa caminhada, né? Quanto mais facilitada, melhor. E há muita gente que traduz assim, bem-aventuradas, deixai ver as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Delas, nesse enfoque que nós estamos estudando. Porque o que Jesus falou é que o reino dos céus será de quem se assemelhar à criança, de quem se colocar na posição da criança, de quem se colocar de coração puro. E aí é que está a grande dificuldade. Nós não sabemos perdoar, nós não sabemos seguir um caminho que nos leve a aceitar a todos, a ajudar a todos. Não, nós não somos assim. E ou aprendemos, ou aprendemos. Qual então seria o melhor caminho para nós nos assemelharmos às crianças? O Evangelho nos ensina, numa palavra de 4 letras, o melhor caminho. Essa palavra se chama amor. Precisamos aprender a amar. É fundamental. Se nós não soubermos amar, nós não vamos perdoar, nós não vamos ter comiseração, nós não vamos conseguir de jeito nenhum nos tornarmos melhores. E Paulo nos ensinou, faz a caridade. Faz a caridade. Porque fazendo a caridade você vai aprender a amar. E Kardec nos diz, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque não conseguimos chegar ao reino dos céus. Por quê? Porque não aprendemos a amar. Ah, olha, eu até faço a caridade. Ah, mas dizer que eu amo, não amo, não. Que bom que você tem essa consciência. Que bom que você se olha e se analisa. Esse é o primeiro passo. O primeiro grande passo para nós nos tornarmos puros é aprender a olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos que nos conhecer para nos tratar. Se melhorarmos, as coisas vão ser muito mais fáceis para nós. Vamos conseguir chegar muito mais rápido ao reino dos céus. Não sei se nós ainda estaremos vivendo ou se já passamos pela pandemia do coronavírus. Não sei. Acredito que ainda estaremos passando por ela, principalmente nesse primeiro momento. Mas essa pandemia, ela nos ensinou uma coisa muito importante. No momento em que tivemos que ficar confinados dentro do nosso lar, nós começamos a aprender a conviver com aqueles que encarnaram conosco, que não encarnaram conosco por acaso, encarnaram conosco para que nos ajustássemos, para que pudéssemos caminhar de mãos dadas, para que aprendêssemos, pelo menos, a nos respeitar. Se ainda não der para nos amarmos, que possamos, pelo menos, nos respeitar. Então,
A pandemia vem nos mostrar a necessidade de estarmos juntos, de aprendermos a nos respeitarmos e também aprender a ver a dor do outro. No momento em que as pessoas não puderam trabalhar, apareceu a necessidade, muitas vezes, de uma pessoa que convivia com a gente no todo dia, que vendia um mate na praia para a gente, que nos ajudava trazendo em casa uma ração de animal. Pessoas que trabalhavam nos ajudando e nos servindo sem que nós nos dessemos conta disso. E, de repente, essa pessoa não pode trabalhar. Então, o que a gente viu foi uma mobilização, uma grande mobilização, para que nós pudéssemos ajudar essas pessoas. E então, as cestas básicas foram aparecendo, as doações de agasalho foram aparecendo, a rua foi sendo mais socorrida do que sempre foi, e nós então percebemos que de um momento de dor, quanta coisa apareceu. Nós vimos o estado de sucateamento dos nossos setores de saúde, nós vimos o valor das equipes de ponta, dando a própria vida para salvar outras vidas. Nós vimos que o amor começa a gritar no coração das pessoas e que só depende de nós ajudar ao outro. Não precisamos esperar que o outro nos chame, nos peça. Não precisa. Basta que nós estejamos atentos e nós vamos poder ajudá-los, sim. Quando nós recebemos uma criança e essa criança traz muitas dificuldades dentro da família, aquilo que antigamente se chamava de ovelha negra, né? Quando ela chega zerada, como nós já estudamos. Mas à medida que vai passando o tempo, os seus sinais vão se mostrando. E a criança, embora ela não lembre do passado, ela traz com ela uma coisa chamada intuição. Intuição. Ela sente aonde está, ela sente se é aceita ou se não é aceita, ela sente a vibração das pessoas. Então, é importantíssimo o papel da família ao receber um espírito encarnante. Todos temos obrigações com essa criança, todos. E quanto mais rejeição nós sentirmos por ela, mais isso grita dentro de nós a necessidade de se ajustar, a necessidade de participar da melhor maneira possível. Precisamos, sim, envolver esse espírito, precisamos ajudá-lo, porque ele precisa sair desse momento de pureza e ter uma mão estendida, porque senão a gente não sabe exatamente o que é que ele vai mostrar para a gente. Não tem desculpa nós negarmos a nossa presença, não tem desculpa negarmos a ajuda aos pais, não tem desculpa ver que uma criança está passando uma necessidade e fazer de conta que não viu. Não tem desculpa. Essa criança está ligada a nós no passado, de alguma maneira. E precisamos, sim, nos ajustar e fazer o melhor que nós pudermos. Nós sabemos que há espíritos que são muito difíceis, que são muito rebeldes. Depois que sai daquela fase de embotamento, ele mostra quem é. E os pais fazem o possível para ajudar. E ele não quer. Essa já é uma outra situação, já é um outro estudo que nós deixamos para um outro momento. Hoje nós vamos nos ater àquela fase de pureza, aquela fase inicial da encarnação, em que toda criança é uma gracinha. Havia um programa humorístico há uns anos atrás, bastante anos atrás, em que, por mais complicado que fosse a pessoa, alguém olhava para a câmera e dizia: ele foi um lindo bebê.
Hoje não era mais, naquele momento não era mais. Ou era um adolescente muito complicado, ou era um adulto muito difícil, mas tinha sido um lindo bebê. Aquilo que eu disse a vocês, corpinho frágil, precisando de socorro, precisando de cuidado, precisando de atenção. E cabe a quem está aqui receber. Então, a gente fica pensando assim, qual é a importância da casa espírita nesse momento? Se a criança vem pura, se a criança vem moldável, se a criança vem com condições de se melhorar nessa encarnação, mesmo que ela traga uma bagagem complicada, o que é que a casa espírita deve fazer por esse espírito encarnante? E aí, eu vou pedir licença a vocês, mas para dizer uma coisa que eu sinto. Quem me conhece, os companheiros da minha casa espírita, todos sabem disso. Não escondo isso de ninguém, nunca escondi isso de ninguém. Para mim, o trabalho de maior peso, de maior valor dentro da casa espírita não é palestra, não é mesa mediúnica, não é cesta básica. Para mim, o trabalho de maior importância dentro da casa espírita chama-se evangelização infantil. E aí alguém grita assim, peraí, a evangelização de adulto também é muito importante. É. Mas por que que eu cito, sem medo nenhum de errar, a evangelização infantil? Porque a evangelização de adulto vai encontrar todo mundo com o coração já enrijecido, já sequinho. Vai depender do adulto querer. Vai depender do adulto aceitar a mensagem do Evangelho. Ele já está endurecido. Então eu posso falar, tentar e não conseguir nada. Ele sair da casa do mesmo jeito que entrou. Desencarnar quase que do mesmo jeito que chegou na casa espírita. Sempre alguma coisinha fica, sempre fica. Mas o adulto é muito mais difícil de você atingir. Vai depender das escolhas dele. A criança não. A criança, como disse aquele sacerdote, tem o coração feito de cera mole. Então, vai se passando para ele as mensagens do Evangelho de uma maneira lúdica, de uma maneira que ele entende, que ele acompanha. E aí, ele vai absorvendo muito mais rápido do que o adulto. Uma das situações que a gente vivenciou e que mais corrobora isso que eu disse para vocês foi o seguinte: nós temos um trabalho na nossa casa voltado para uma comunidade. E uma das coisas que acontece nessa tarefa é a distribuição de cestas básicas mensalmente. Muito bem. De tempos em tempos mudam as famílias. E geralmente quando mudam as famílias, elas não recebendo mais a bolsa, é momento para outros receberem, elas não voltam à casa espírita. Poucos permanecem, muito poucos. E havia uma criança, já um adolescente, que era muito difícil mesmo. Ele chegou lá com a gente com entre 9 e 10 anos. Ficaram lá quase 5 anos. E ele era uma criança muito difícil. Mas por que ele era muito difícil? Porque ele era muito rejeitado, principalmente pelo pai. Muito rejeitado. Bom, deu-se o que se pôde em termos de atenção, de carinho, de amor, de evangelho. E lá foram eles embora porque terminou o prazo de recebimento da bolsa. Um belo dia, já acabando a tarefa daquele sábado, ele chega lá, sozinho. A equipe ficou surpresa. Olha só quem está aqui. E foram abraçá-lo, envolvê-lo. E perguntaram o que ele tinha de fazer lá. Se ele estava precisando de alguma coisa. E ele disse, não, eu vim aqui porque eu quero trabalhar. Foi uma surpresa, uma grata surpresa, uma alegria imensa para todos nós. Que
tudo que ele recebia de negativo no lugar onde morava, na família, do próprio pai, ele conseguiu que a sementinha que foi dada a ele na evangelização crescesse, desse frutos e se tornou aquela árvore linda que passou a dar sombra e socorrer aqueles que precisavam mais do que ele. Isso, então, para nós, foi uma certeza absoluta de que a evangelização infantil ela tem um peso enorme. Porque nós precisamos ajudar essa criança, mas temos que aprender muito também com eles, né? A criança ela é verdadeira. A criança não tem orgulho, não tem vaidade, ela é verdadeira. A vaidade que tem é de menina, de imitar a outra, de botar uma roupinha igual a outra, mas não é aquela vaidade do adulto, não é. E a criança, ela não esconde, ela detecta alguma coisa e ela é transparente. Eu estou bonita? Não. Não é bonito meu vestido? Não. E a mãe quase desencarna, porque que coisa, não se faz assim com as pessoas. Mas ela falou a verdade. Aí a pessoa vai e pergunta para a mãe, você acha que meu vestido está feio? Não é bem isso, é que, sabe, você gosta, né? E não fala a verdade. A criança fala a verdade. A criança, se ela não gostar, ela vai dizer que não gosta. Você gosta de mim? Não. Por quê? Porque você é feio. E como é que eu vou dizer para vocês? O conceito de feio e bonito para ela é diferente do nosso. O feio para ela não é a aparência física. O feio para ela é aquele que não tem uma boa vibração. É aquele que não passa para ela uma coisa boa. Esse é o feio. Porque muitas vezes você vai, por exemplo, em uma creche, e muitas vezes a pessoa que trabalha na creche, ou a própria professora, são pessoas que podem não ter beleza física, mas a criança ama aquela profissional. Ela diz, a minha tia é boa, porque é isso que para ela tem peso. Essa pessoa tem bondade no coração ou não. Isso vale muito mais, tem um peso muito maior do que a aparência física, do que a roupa que a pessoa veste, do que se tem carro, se não tem, se o carro é bonito, se é feio. Ela é transparente, a criança é transparente. Se nós não atrapalharmos, ela vai ser transparente. O que a gente precisa é ensiná-la a falar sem magoar, mas fazer com que ela deixe de ser transparente, talvez não seja o melhor caminho. Então, meus amigos, a gente tem muito o que raciocinar, o que buscar nessa mensagem de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Aqueles que são como ela, que são pessoas boas, que são pessoas que ainda não são puras, porque a natureza não dá salto, mas aquela pessoa que já procura não ser falsa, que já procura não ser egoísta, não ser orgulhosa, não ter vaidade que prejudique os outros, saber respeitar o direito do outro, saber que o dela começa quando o do outro acaba. E assim, se nós conseguirmos isso, nós então vamos chegar bem perto daquilo que Jesus falou. Essa questão de beleza, ela é muito interessante, que eu me lembro de um momento em que o nosso Chico estava na cidade e na direção dele, que estava junto com um amigo, vinha um casal. E um amigo dele então disse, Chico, olha que moça bonita, olha que beleza de moça. Parece uma boneca, que carinha, linda essa moça. Aí o Chico disse, é porque você não a vê como eu a vejo. Aí o amigo dele levou um susto. Como assim, Chico? Aí o Chico se arrependeu de ter falado aquilo, procurou não levar aquilo adiante e o assunto encerrou. Mas depois que já estavam à noite, lá na casa do Chico, conversando, ele disse, Chico, me explica aquilo que eu não entendi. Era uma moça linda. E você disse que você não a vê como eu a vejo? Como é que você a vê? Ele disse, eu a vejo em espírito.
e em espírito ela de bonita não tinha nada. E quem conhecia a moça sabia que realmente ela era uma pessoa muito difícil, uma pessoa má. Um corpo lindo e um espírito que não era tão bonito assim. O que é que ela passa? O que a criança vai sentir. Então a criança pode simplesmente dizer para ela: não gosto de você porque você é feia. Para a criança a beleza é outra. Mas se nós aprendermos a enxergar o outro como ele é, a entender que o outro tem o seu momento, nenhum de nós está perfeito para encontrar o Pai. Nenhum de nós é puro de verdade. Nenhum de nós é bom. Jesus disse: quem vos disse que eu sou bom? Bom é o Pai que está nos céus. Então, vamos aprender a respeitar o momento do outro, a ver o que podemos fazer para ajudar o outro a caminhar. Porque no momento em que a gente se esforça para isso, a gente está burilando a nós mesmos e nos aproximando da pureza de coração. Que Deus nos abençoe.